Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito relevante, é de muita importância para nós. Muito bem. A mensagem de hoje está baseada segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E Eliseu faz o machado flutuar. E eu queria que os ouvintes prestassem atenção nessa mensagem. E nós vamos dar o ênfase nessa mensagem na perca. O tamanho do prejuízo quando há uma perca. Então nós vamos ver nessa mensagem com respeito à perca. Muito bem. Que diz assim, glória a Jesus. Nós vamos no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7, né? Nós vamos observar o milagre em que Eliseu faz o ferro do machado flutuar na água, ficar boiando na água, né? Aquele peso todo de ferro. Foi um sinal da presença divina e da restauração do que foi perdido. Nós vamos ver neste milagre como que Deus se faz presente na dificuldade, no momento de uma perca. Quando a gente perde alguém da família, Deus não está distante, Deus está ali sofrendo com a gente, vendo as necessidades. Quando a gente perde, por exemplo, um salário, por exemplo, olha quanto que machuca a gente. A gente trabalhou um mês e tudo e perdeu aquele salário por um motivo ou outro, foi roubado, ou foi assim por diante, perdeu. Veja quanto que nos machuca por dentro. Uma perca. Quando alguém perde um carro, perde qualquer coisa que ele perca, é um motivo, é uma sensação que cria dentro da pessoa muito triste, muito pesada. Então nós vemos, tem muitos exemplos, né? E nós não vamos poder usar todos, que não vai dar, mas olha bem a perca ali daquela dona de casa que perdeu aquela moeda de prata, dracmas, né? O pastor que estava com 100 ovelhas e perdeu uma. Veja a situação dele. Deixou 99 no deserto e foi atrás de uma ovelha. Veja a sensação que estava, a preocupação que estava aquele pastor. Não é? Aquele fazendeiro que tinha 2 filhos, um dos filhos foi embora, ele perdeu um filho.
Veja a dor que ficou naquela casa, pelaquela perca. Vejam que quantas e quantas inumeráveis percas tem na Bíblia como exemplo. Então hoje nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, segundo Reis, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Muito bem. Versículo 1 diz assim: olha, na época em que o profeta Eliseu dirigia um grupo de profetas, um dia eles lhe disseram: ei, meu senhor, eis que este lugar em que nós moramos com você está muito pequeno, está muito apertado. Vamos, pois, até o Rio Jordão, nos permita que nós vamos até o Rio Jordão e cortemos algumas árvores, e com ela nós construiremos uma casa maior para a gente morar. Porém, o profeta Eliseu respondeu: pode ir, eu aprovo a sua ida. Mas um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. O profeta Eliseu aceitou o convite. Eu irei com vocês. Então, eles saíram juntos. Mas quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Uma pequena pausa aí. Os profetas, sentindo incomodado com as suas moradias, o colégio, onde eles moravam, estudavam e estavam aprendendo a profetizar. E Eliseu era o professor deles. E nós vemos, louvado seja Deus, que o profeta permitiu a ida deles. Eles pediram que queriam trabalhar, cortar umas árvores, arrumar umas vigas para aumentar a casa deles, que estava muito pequena. Eliseu consentiu e eles foram. E vejam, louvado seja Deus, é tudo obra de Deus. Tudo para a obra de Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, que Eliseu, no capítulo do 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, aqui servia também para a igreja e também para os profetas, os alunos. E vejo, louvado seja o nome do Senhor, que quando eles chegaram para trabalhar, alegre, cantando, louvando a Deus, eles estavam trabalhando, cortando as árvores. E no versículo 5 diz assim: mas quando um deles estava cortando uma árvore, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. Então vejo
que quando eles estavam trabalhando, fazendo a obra do Senhor, o ferro escapou do cabo e foi para as águas. E onde que está a mensagem aí? Nós vamos ver a mensagem que Deus colocou nesta situação. Em 1 João, o 2 João, versículo 8, que é só um capítulo, em uma versão diz assim: olhai por vós mesmo, para que não percam o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Em outra leitura, tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebamos a recompensa completa. Olha bem, o machado, menino trabalhando lá, e João aqui fala: tome cuidado com você, para que você não perca o trabalho que você fizer, que nós já fizemos. Nós temos que olhar por nós mesmos. Até agora não entendi nada, mas vamos entrar nessas duas situações. O menino estava trabalhando, o machado escapou e foi embora. Mas qual é o cuidado que ele tinha que ter? Vamos ver. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Continuando a leitura, quero continuar um versículo aqui. Jesus diz: eis que venho sem demora. Guardem o que tens, as obras que vocês fizeram, que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos. Guardem os que têm, guardem bem o que tens, guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu presente, para que ninguém tome a tua recompensa. Guardem, para que não perca, que não menino perdeu o machado. Mas espera um pouquinho, vamos lá, para nós entrar no outro assunto. Vamos ver, louvado seja Deus, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre todo vós. Evangelista Eugênio, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Igreja, todos vão receber o poder do Espírito Santo. O que foi dito? Que Deus se faz presente em qualquer perca, em qualquer dificuldade. Deus se faz presente. Vamos adentrando em um assunto e no outro. E nós vemos, louvado seja Deus, Jesus, tu mandaste a tua igreja ir por todo mundo, trabalhar, pregar o evangelho, evangelizar. E a nossa ferramenta? Primeiro, mas Paulo não te disse, evangelista Eugênio? Paulo não falou ali em 1 Coríntios, capítulo 12,
do 1 ao 7 já está para nós entendermos, que vai ter 9 ferramentas para você trabalhar, que é o dom do Espírito. Você não vai falar de você mesmo. A igreja vai receber o dom do Espírito Santo, o dom carismático para poder pregar a palavra de Deus. Uns têm o dom de cura, outros de maravilha da palavra, outros da ciência. Tem os 9 dons carismáticos, é a ferramenta que você tem para você usar para pregar o Evangelho, para você falar da minha palavra, diz o Senhor. Então nós vemos que nós recebemos, vós recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Vós recebereis o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Olha lá o menino com o Eliseu. Eles levaram a ferramenta para derrubar a árvore. E vejam que o menino ele começou a derrubar uma árvore, o machado escapou. Vamos ver o versículo 6? Continuando o versículo 5. Diz assim: e o jovem chamou o profeta Eliseu, dizendo, vou repetir o versículo 5. Mas quando um deles estava cortando uma árvore, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O jovem chamou o profeta Eliseu, dizendo, meu Senhor, como eu vou fazer agora? Eliseu chegou, mas o que houve? O que aconteceu? Olha o que ele diz. O machado não é meu. Eu tomei emprestado o machado. E eu não fui ver se ele estava firme no cabo. Eu já fui trabalhando sem ver, sem atentar a ferramenta que eu tinha em minha mão. Olha bem, diz o João, louvado seja Deus. Tome cuidado com você mesmo. Nós recebemos, mas temos que termos cuidado com nós mesmos, para que o Espírito Santo não vá embora. E o cabo somos nós, o machado é o Espírito Santo, para que ele não saia de nós e vá-se embora. Olhe por vós mesmo, se o Espírito de Deus está em vós, disse Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Olhai por vós mesmos e vê se o Espírito Santo está em vós. Mas se não tiver, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o menino ficando sem o machado. Quantos crentes estão ficando sem o Espírito Santo? Vós recebeis o poder que há de vir sobre todo vós. Mas veja, olha, temos que olhar por nós mesmos. A situação que nós estamos para recebermos o Espírito Santo. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Veja a situação. Meu Senhor. O que foi, jovem? O machado não é meu. Eu não vigiei. Eu tomei emprestado o machado para fazer a obra de Deus, para cortar a árvore. Mas veja que o machado escapou, saiu do cabo e foi embora para o rio. Olha a minha situação, como é que eu fiquei. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. João respondendo a ele, tome cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam
a recompensa completa. Nós temos que ver se o machado está firme no cabo. Nós temos que ver se o Espírito Santo, nós temos que olharmos para dentro de nós e vermos se o pau que somos nós não apodreceu. Porque se o pau apodreceu, o machado vai escapar do cabo. Então nós vemos, louvado seja Deus, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Veja a situação que ficou esse rapaz que recebeu emprestado, que nem nós recebemos o dom de Deus, que Deus nos empresta o seu dom para nós, para fazermos a sua obra. Ele pegou o machado emprestado para fazer a obra, para a construção da sua casa, a casa do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E eis que eu venho sem demora, guardem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas tomar a minha coroa, para que você não perca a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês conhecem a história da Vasti, né? Ela perdeu a coroa dela. A coroa dela ficou com a Esther. O poder ficou com a Esther. Nós vemos certas coisas, nós temos que aprender com o erro dos outros. Então nós vemos, louvado seja Deus, a história aqui, louvado seja o nome do Senhor, a situação desse rapaz. Então, o profeta Eliseu, no versículo 6, continuando a leitura, então o profeta Eliseu foi até ele e perguntou: onde foi que o machado caiu? E o jovem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou uma vara, uma vara tem que ser um pouco comprida, né? Que não é uma vara de pescar mais ou menos, uma vara comprida, né? Pegou ali um galho da árvore, limpou ele direitinho, com a vara comprida, e lançou na água e fez o machado flutuar. Então, naturalmente, a vara, a ponta da vara entrou naquele buraco onde vai o cabo, né? E ele puxou o machado para cima. Foi um milagre, né? Um milagre, e Deus mostrou como estava presente. O que Deus mostrou, como que ele recupera algo perdido, mas quando que perdeu, fica na situação que nem ele estava temoroso, estava com temor, estava sentindo pela perca, estava preocupado. E veja que Deus respondeu a sua preocupação. Deus buscou, Deus fez com que o profeta manifestasse a presença do Espírito Santo de Deus. Veja quanto que Deus estava no profeta, quanto que Deus estava presente naquela situação. Veja a viúva de Naim chorando a noite toda pelo seu único filho, e ela já não tinha mais marido, porque ela era viúva. Era só ela e aquele menino, e o menino morreu. Veja como ela lastimou, chorou. Todos chegavam ali, não chora. Mas como que eu não vou chorar? O meu maior tesouro eu perdi. Ah lá, meu filho, onde está? Enrolado, que nem uma múmia. Veja, meu filho, como que eu não vou chorar? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus,
que o profeta, glória a Jesus, que o profeta, digo, Jesus encontrando o viúvo, ele restaurou, que nem Eliseu restaurou o machado, recuperou o machado para o profeta, para o jovem profeta. Você vejam que aquela lágrima, aquela dor daquela viúva de Naim fez com que Jesus restaurou a vida daquele garoto, tocando no esquife, e ordenou para que ele levantasse, e o defunto levantou. Defunto não, ex-defunto, porque quando ele levantou, ele já estava vivo. E veja que o ex-defunto levantou, foi restaurado a vida do rapaz. Veja o filho pródigo, o fazendeiro, o pai restaurou o seu filho, a alegria que houve na restauração. Ele já tinha perdido. Este é meu filho, que tinha perdido, mas agora foi encontrado, está restaurado. Veja aquela dona de casa que perdeu aquela moeda, e ela restaurou aquela moeda, chamou as vizinhas para festejar, porque recuperou o que havia perdido. Veja, louvado seja Deus, o pastor que recuperou aquela única ovelha perdida, porque 99 estava no deserto, aguardando a sua volta, com a ovelha que ele foi buscar e resgatou. Veja a alegria daquele pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a alegria dos profetas em volta do Jordão, por restaurar a ferramenta que havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, a perca. Olha o prejuízo que dá uma perca. Qualquer perca traz prejuízo. Qualquer perca traz destruição. Qualquer perca, ela traz dano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria, louvado seja o nome do Senhor, continuando este assunto, nós vamos ver, louvado seja Deus, a perca de Sansão. Nós vemos que ele perdeu as 7 tranças que tinha na sua cabeça. Então nós vemos, louvado seja Deus, no caso de Sansão, louvado seja Deus. Que Deus, no caso, disse para Moisés, né? Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 7 de Deuteronômio, versículo do 1 ao 4. Do 1 ao 4, para nós podermos entender isso, né? Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 4, já dá para nós entendermos direitinho, né? Que diz assim, vamos ler lá. Muito bem.
encontrei. Deus, quando o Senhor teu Deus se tiver colocado vocês na terra a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, que são os heteus, 7 nações, os heteus, girgaceus, amorreus, os cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, sete nações, mais numerosa. Era muita gente essas 7 nações, tá? Muito numerosa, mais poderosa do que vocês, Israel. Deus vai pôr tudo para fora e dar a terra deles para vocês. E o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir. Para você ter que matar todos. Matar todos. Totalmente as destruirás. Não farás com ele concerto, acordo, dando aos seus filhos para casar com as filhas dele, ou tomando os filhos dele, ou dando as suas filhas para casar com os filhos dele. Não deixe isso acontecer. Não é? Muito bem. E não dessas ações não terá piedade, nem te aparentarás com ela. Não darás suas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Por que, Senhor? Por que, Moisés? Sabe por quê, evangelista Eugênio? Olha que Deus mandou escrever aqui. Pois eles fariam desviar teus filhos de mim, diz o Senhor. Por que os seus filhos dele casando com outro vai desviar de Deus? Porque eles vão servir o Deus dessas nações. Só eu, Deus de Israel, sou Deus. Eles vão fazer que meus filhos, seus filhos se desviem de mim. Vai vindo geração após gerações, e eles vão me abandonar, vão desviar de mim. E vejam, para que sirvam outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá por este motivo. Muito bem. Então nós vemos que em Juízes, capítulo 13, Manoá não tinha filhos, a mulher de Manoá era estéril, e era da tribo de Dan, mas só que Israel já estava morando na terra. Eles não expulsaram os cananeus de lá, conviviam com muitos deles, e quando nessas alturas aqui, eles já estavam, os filisteus estavam dominando Israel na sua própria terra. Israel estava sendo escravo na sua própria terra. Israel estava sendo empregado na sua própria casa. Os filisteus que mandavam na tribo de Dan. Por 20 anos estava esse suplício, esse sacrifício, essa humilhação. E Deus, vamos ver aqui então, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor
os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Nunca você tem concebido. Ficou grávida. Porém, conceberá, você vai engravidar e terá um filho. Agora, pois, guarda-te, a palavra de Deus, essa palavra guarda, né? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Olha a atenção que nós temos que ter com estas palavras. Agora, pois, guarda-te, o menino, ensina ele, instrui ele, que não bebas vinho ou bebidas fortes, nem coma coisas imundas, que é carne, que seria qualquer coisa que não permitisse Israel comer. Muito bem. Então, foi dado todinho ali as ordens para eles fazerem. No capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1, nós vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim: e será que Israel, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então veja como que Deus se faz presente entre nós através da sua palavra. Se ouvir a palavra do Senhor. Muito bem. E nós vemos, louvado a Deus, que o anjo orientou. Olha, você sabe a lei, o menino, ele é nazireu. Mas o nazireano, quando uma pessoa é nazireu, homem ou mulher, ele está prestando um serviço a Deus, mas tem um período, um determinado tempo, um mês, 2 meses, então ele tem uma regra, uma lei para se cumprir. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Sansão era nazireu do ventre, dentro do ventre havia ordem para ele, até a morte. Ele teria que obedecer. Ele é separado para a obra específica de Deus. E nós vemos que no versículo 14 diz a palavra, né? Assim, e tudo quanto proceder da vide, vinho, não comerá. Não podia chupar uva, não podia nada disso, tá? Que vinha da vide, nem vinho, nem bebida fortes beberás, nem coisas imundas comerás. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardarás. Muito bem. E nós vemos Sansão começou a crescer, já jovem, adulto, começou a sentir o desejo de namorar,
Nada contra, nada errado. Mas não, ele começou a olhar no terreno, nessa área dos filisteus, olhar na seara dos filisteus, nas mulheres filisteias. E veja, e disse Manoá, né? Ele disse Manoá à sua mulher, certamente, né? Isso aí foi um detalhe que aconteceu. No capítulo 14, primeiro, diz assim, e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, eu vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher, vá buscar ela para mim, eu quero casar com ela. Porém, seus pais e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos? De todas as 12 tribos de Israel, não tem nenhuma mulher que sirva para você? Entre todo o povo, para que vá tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ela agradou tanto os olhos dele que acabou arrancando os olhos dele fora, né? Essa que agrada meus olhos. E veja o fim que deu esse grande desejo que os olhos dele estavam vendo. Acabou arrancando os olhos dele. Muito bem. Então nós vemos, ele perdeu a trança e perdeu os olhos. Ele perdeu a trança e perdeu os olhos. Por quê? Porque ele conhecia, ele era o juiz de Israel. Ele conhecia Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Não tome dessas mulheres para seus filhos. Sansão, não, meu pai, vá buscar a Filisteia, porque eu quero casar com ela. É ela que agrada os meus olhos. Ele conhecia a palavra do Senhor. Veja, ele transgrediu a palavra do Senhor. Ele foi lá e, com ou sem a ajuda do pai, ele foi lá e buscou a mulher que ele queria. Louvado seja Deus. E veja o que deu. E veja o que aconteceu. Veja a perca que ele teve. Ele perdeu, ele estava afrontando a Deus, porque ele era conhecedor da palavra. Olhai por vós mesmo. Olhe por nós mesmos. Nós temos que ver o que Deus fala conosco. Quem tem ouvido, ouçam o que a palavra diz às igrejas. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olhai por vós mesmos. Tome cuidado com você mesmo, para não arrumar um machado sem cabo. Veja o que aconteceu com aquele menino que não vigiou com respeito ao machado. O machado saiu do cabo. Então nós vemos, louvado seja Deus. Olha a perca que ele teve. E ainda o machado não era dele. Ele tinha que prestar conta com o machado que ele emprestou. E nós vemos, louvado seja Deus, a mensagem que Deus está nos dando. Olhai por vós mesmos. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Que diz assim. Achei. Muito bem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora tem um C aqui que mata, viu? C,
aqui, que o Espírito de Deus habita em vós. Isso se é. Vós não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus está em vós. Agora diz aqui para nós completar. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Machado não fica preso em pau podre. O Espírito Santo não fica dentro de crente podre, crente estragado. O machado não fica em pau podre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, se é que o Espírito Santo está em vós, vejam, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, louvado seja Deus, o caso de Sansão. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia tudo. Ele que julgava Israel, ele era juiz em Israel. Largou a tribuna, largou tudo e foi lá na seara do Filisteu arrumar sarna para se coçar. Louvado seja o nome do Senhor. E veja a perca que ele teve. Ele perdeu os seus olhos, arrancaram, é ela que me agrada os meus olhos, mas arrancaram os olhos dele. Arrancaram as tranças dele, que era a confidência que tinha entre ele e Deus. Arrancaram a trança da cabeça dele. E vejam, louvado seja Deus. Mas no livro de Jó diz, certamente, que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui esse versículo. Jó 42, versículo 2, muito conhecido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A viúva de Naã, ela teve o seu filho recuperado, porque estava diante dela quem podia fazer isso. Deus pode fazer tudo. Deus fez a vida de Lázaro voltar com 4 anos, que já tinha explodido o seu corpo dentro da terra, debaixo da terra. Mas Deus trouxe de fora com perfeita saúde. Nós vemos, louvado seja Deus. Deus, Ele pode tudo. É Ele que faz descer a sepultura. É Ele que traz de dentro da sepultura. Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa vontade, Ele é o dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele quer é que nós honremos a Sua palavra. Guarde o que tem, guarde a minha palavra, diz o Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, um machado que flutuou. Porque nós vemos o arrependimento do rapaz que não vigiou com aquele machado. Era obrigação dele ver se o cabo estava firme no machado. Se o machado estava firme no cabo, era obrigação dele. E nossa responsabilidade? Porque os dons do Espírito é uma ferramenta que Deus nos dá para nós trabalharmos. Examine. O Espírito Santo? Não. Examinar o dom? Não. Tem que examinar o cabo. O caco é que tem que ser vigiado, examinado. Para ver se o pau não está apodrecido. Se não está contaminado. É o pau, é o cabo que tem que ser examinado. Ele tinha que ver se o cabo do machado não estava podre. Louvado seja o nome do Senhor. Que nem muitos crentes
porque foi usado por Deus quando ele estava perfeito, mas depois ele apodreceu. Ele pensa que ainda está cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, mas é pau podre. Então nós vemos o machado saiu do cabo, como muito espírito, muito dom sai da pessoa, porque o Espírito, Deus falou, eu vos darei o Espírito e recebereis o poder do Espírito de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Nós vemos que Sansão não aceitou. Ele fez o que dava no seu coração. E vejam que ele foi, casou-se com aquela moça, filisteia. Louvado seja o nome do Senhor. E no fim, Deus o repreendeu. Permitiu que os filisteus arrancassem os seus olhos, que desejava só ver filisteia, que Deus ele perdeu as tranças da sua cabeça, que era um contrato, um pacto que Deus havia feito com ele. Entendeu? E louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Mas ele se arrependeu. Agora que eu estou cego, estou vendo. Agora que eu estou cego, estou entendendo o que Deus falou. E vejo que Deus falou que ele ia destruir, mas Deus não negou a sua palavra. O mesmo Sansão cego não precisou de olhos para derrubar aquele todo edifício dos filisteus. Todo o templo do filisteu foi derrubado por um homem de Deus, que Deus o revestiu com o seu espírito e derrubou todinho aquele cenário. E ele matou mais gente com a sua morte do que quando ele estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu o livramento para Israel. Este era o propósito de Israel. Veja a presença de Deus, mesmo com a perca. Como que Deus se faz presente? Como que Deus se faz presente? O que me chama a atenção, aquele moleque rebelde, atrapalhado, quando estava na fazenda, ele estava tranquilo, sossegado. Mas quando ele saiu, pai, eu vou embora, pegou as suas riquezas e mudou para o chiqueiro. E lá de dentro do chiqueiro, ele clamou a Deus: Senhor, tenho pecado contra ti e contra meu pai. E, Senhor, permita-me que eu volte, meu pai. Eu quero pedir perdão para meu pai. E Deus ouviu, Deus se mostrou presente diante dele, fez ele ver o seu erro. E o pai recuperou a sua pérola preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a perca, louvado seja Deus. Deus recuperando, restituindo, né? Glória a Deus. Deus recuperando aquilo que se foi perdido. O machado tinha sido perdido, mas Deus se fez presente e lhe deu de volta para ele. Louvado seja, porque viu a consciência dele. Veja o filho pródigo, a alegria do pai, veja a alegria dos profetas, da recuperação do machado. Vejam, louvado seja Deus, Deus recuperou o filho da viúva de Naim. Veja que Deus bendito, veja que Deus grande, louvado seja o nome do Senhor. Nós perdemos muita coisa, mas é para a obra de Deus. Aquele que perder todas essas coisas por amor de mim e do Evangelho,
eu restituirei, eu devolverei 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.